A nossa história de hoje começa de um jeito, assim, quase macabro, sabe? Num bosque no Kentucky, em maio de 1968. Um homem, um tal de Wilbur Riddle, ele estava procurando por garrafas de vidro e, de repente, tropeça em algo pesado, enrolado numa lona de barraca. Uma lona verde. Exato, uma lona verde. Ele dá um simples toque com o pé e revela, bom, o impensável, um corpo humano já em decomposição. E essa vítima, por 30 anos, ficou sendo um fantasma, uma desconhecida, que a imprensa apelidou de Tent Girl, a garota da barraca. E por 3 décadas foi só isso que ela foi, né? Um apelido e um túmulo sem nome. Pois é, hoje, na nossa análise, vamos mergulhar nas fontes que temos, que são a transcrição de um documentário e um artigo super detalhado, para entender como esse caso, que estava totalmente arquivado, foi solucionado. E o mais incrível da história toda. O quê? Não foi a polícia, não foi uma força-tarefa. Foi a obsessão de um único homem e o poder de uma tecnologia que, assim, mal engatinhava, a internet. Exato. A nossa missão aqui é desvendar como essa dedicação amadora, movida por uma conexão puramente humana, conseguiu reescrever a história. Então vamos voltar para 1968. A polícia chega no local, mas a tecnologia da época era muito limitada. Extremamente. Não existia testes de DNA como a gente conhece hoje, nem banco de dados digital. A vítima é descrita como uma jovem branca, entre 16 e 19 anos, cabelo castanho avermelhado. E é isso. E é isso. Sem mais pistas, ela é enterrada em 1971, num túmulo de indigente. Mas olha, o que eu acho fascinante nesse começo é a reação da comunidade. A história não morre ali, sabe? O apelido Tent Girl, que a mídia deu, cria uma persona para ela. Uma funerária local doa um caixão, uma lápide, e essa lápide é o que impede que ela desapareça no esquecimento. A lápide é a chave de tudo, né? Totalmente. Nela, eles gravam um esboço do rosto dela, feito a partir das fotos da autópsia, e colocam a inscrição Tent Girl, encontrada em 17 de maio de 1968, não identificada. É uma imagem muito forte. Um rosto, mas sem um nome. Exato. E por décadas, pessoas da cidade, gente que nunca a conheceu, deixavam flores e velas no túmulo. Tinha uma necessidade coletiva de lembrar, de dar dignidade para essa pessoa, mesmo sem saber quem ela era. Ela não era só um caso arquivado. Ela virou uma espécie de filha adotiva da cidade. A história podia ter terminado aí, né? Como um desses tristes mistérios locais. Mas aí entra em cena a pessoa que muda tudo. Todd Matthews. E a conexão dele com o caso é quase um acaso do destino. Anos depois, ele se casa com a filha de quem? Do Wilbur Riddle. O homem que achou o corpo. É uma coincidência inacreditável. Totalmente. Lá por 1987, perto do Halloween, ele ouve o sogro recontando essa história, que era quase uma história de fantasma da família, e algo acontece. A imagem daquela lápide com o rosto, mas sem nome, aquilo captura ele. Ele mesmo descreve como uma obsessão. Ele não conseguia parar de pensar naquilo. E essa obsessão, como ele diz, vira uma missão. E é muito importante a gente entender o contexto aqui. Quando ele começa essa busca, no fim dos anos 80, a internet como a gente conhece hoje simplesmente não existia. Ele passa anos em arquivos de biblioteca, microfilmes de jornais antigos. Nossa! Fazendo ligações caríssimas para delegacias por todo o país. Um trabalho, assim, manual, analógico e, imagino, extremamente frustrante. Mas então, o jogo vira. Em 1993, a World Wide Web é criada e o Todd é um dos primeiros a enxergar o potencial daquilo para investigações. E é fascinante pensar no que era a internet naquela época, né? Não era o Google, não eram redes sociais com bilhões de pessoas. Eram fóruns de texto lentos, quase clandestinos, frequentados por um nicho muito específico. Ele não estava só pesquisando, ele estava tentando construir uma comunidade em volta de um mistério, o que era uma ideia, sim, completamente radical. Ele estava, essencialmente, gritando num quarto quase vazio, esperando que a pessoa certa ouvisse. Espera um pouco. Em 1997, a maioria das pessoas mal sabia usar e-mail. Criar um site inteiro, com todas as informações do caso,
fotos do esboço, detalhes da autópsia. Isso era algo completamente fora da curva, certo? Era revolucionário. Ele pegou todas as anotações de anos de pesquisa e digitalizou tudo, criando a primeira página da web dedicada a um DOE, um corpo não identificado. A teoria dele era simples e, ao mesmo tempo, genial. A polícia esperava a informação chegar até eles. Ele ia levar a informação até as pessoas. Ele acreditava que se a imagem certa chegasse aos olhos certos, alguém ia reconhecer. Mas essa dedicação teve um custo pessoal enorme, né? As fontes que a gente analisou mencionam isso. Sim, e é uma parte muito importante da história. Ele fala das contas de telefone que eram altíssimas. Imagino. Das discussões com a esposa sobre o tempo e o dinheiro que ele gastava com isso. Ele disse numa entrevista algo como: era mais do que uma obsessão, parecia uma obrigação. Por quase uma década, ele perseguiu essa história sem absolutamente nenhum resultado. Pensa na resiliência que precisa para continuar. E ele chegou a entrevistar o sogro, o Wilbur, de novo, né? Sobre a descoberta. E a memória dele era um pouco diferente do relatório oficial, certo? Sim, e esse é um detalhe sutil, mas que se mostra muito revelador. O relatório oficial estimava a idade da vítima em menos de 20 anos. Mas o Wilbur sempre insistiu que ela parecia mais velha para ele, talvez com 20 e poucos anos. É um lembrete de como as narrativas oficiais podem, às vezes, se fossilizar numa primeira impressão, enquanto a memória pessoal, mesmo falível, pode ter uma nuance diferente. E no final? O Wilbur estava certo. O Wilbur estava certo. E aí, depois de 10 anos de becos sem saída, a virada finalmente acontece. Em 1998, tarde da noite, ele navegando num desses fóruns de pessoas desaparecidas. É o momento do Eureka. Ele encontra um post de uma mulher do Arkansas. Ela estava procurando a irmã Barbara Ann Hackman, que tinha desaparecido em dezembro de 1967. E o último lugar onde ela foi vista, Lexington, Kentucky. Que fica a, 24 quilômetros de onde o corpo da Tente Grove foi encontrado. A geografia bate. E não é só isso, os detalhes começam a se encaixar como peças de um quebra-cabeça, sabe? A irmã desaparecida era casada, tinha uma filha pequena na época, morava na região, a descrição física era compatível, o Todd, na mesma hora, entra em contato com a família que fez o post. E a reação da família? Eles viram o esboço, as fotos? Sim, e a semelhança para eles era inegável. Detalhes que só a família saberia, né? O espaço característico entre os dentes da frente, o penteado que ela usava, o fato dela ter unhas muito bem cuidadas. Mas a prova mais forte, assim, a mais contundente, veio de um detalhe da cena que nunca tinha sido muito divulgado. Que detalhe? Junto ao corpo, a polícia encontrou um pedacinho de pano e uma fralda de pano. A irmã desaparecida, a Barbara Ann Hackman, tinha uma filha bebê na época do desaparecimento. Nossa. Para a família, essa foi a confirmação emocional. Era ela. É incrível pensar que depois de uma década de busca em arquivos e contas de telefone, a resposta apareceu num post anônimo na internet. Parece quase anticlimático, não acha? Pode parecer, mas na verdade é o clímax perfeito. Mostra a mudança de paradigma que o Todd estava ajudando a criar. A agulha no palheiro não estava mais escondida num porão empoeirado de delegacia. Ela estava num servidor a milhares de quilômetros de distância. A questão era só saber como procurar. A informação estava lá, esperando para ser conectada. Com essa nova pista, o Todd contata as autoridades. O corpo precisa ser exumado para confirmação científica. Exato. Eles fazem o teste de DNA, comparando com amostras da família. E em 26 de abril de 1998, 30 anos depois de ser encontrada, a confirmação oficial chega. A Tente Grove era Barbara Ann Hackman, de 24 anos. O sogro do Todd, Wilbur Riddle, estava certo sobre a idade dela o tempo todo. Depois de 30 anos, ela finalmente tinha um nome. Mas ter um nome não resolve o crime, né? Só abre a porta para a próxima pergunta. Quem fez isso? Exatamente. E com o nome, Barbara Ann Hackman, a polícia pôde finalmente olhar para o círculo de pessoas ao redor dela e um nome rapidamente veio à tona. O do marido dela na época, George Earl Taylor. O que se sabia sobre ele?
Ele era trabalhador de parque de diversões, tinha um estilo de vida meio itinerante. Segundo as fontes, ele disse para a família da Bárbara que ela simplesmente o tinha deixado por outro homem e ido embora. E ele nunca registrou o desaparecimento dela. Nunca. A polícia o considerava o principal e, na verdade, o único suspeito. Ele foi interrogado. E aí está a reviravolta trágica da história. O George Earl Taylor morreu de câncer em 1987. No mesmo ano. No mesmo ano em que o Todd Matthews ouviu a história pela primeira vez. Ele nunca pôde ser questionado ou julgado. O caso foi oficialmente encerrado, com identidade resolvida. Mas a justiça criminal, essa nunca foi alcançada. Mas a família teve uma forma de fazer sua própria justiça, né? Na nova lápide. Sim, foi um ato silencioso, mas com uma força enorme. Quando eles a enterraram de novo, dessa vez com o nome dela, eles tomaram uma decisão consciente. O sobrenome de casada, Taylor, foi deixado de fora. Ela foi enterrada com o nome de solteira, Heckman. Foi a maneira deles de, simbolicamente, separar ela do seu provável assassino. A solução desse caso, então, não foi o fim da jornada para o Todd Matthews. Foi, na verdade, a faísca inicial. Não foi o fim, foi a prova de conceito. Ele percebeu que o que ele fez pela Bárbara não era um caso isolado. O método que ele criou de usar a internet para conectar desaparecidos com corpos não identificados, isso podia ser replicado. Ele transformou a própria obsessão num sistema. E aí que nasce a The Doe Network. O que era exatamente? Era só um site maior como o que ele já tinha criado? Não, foi muito mais. Ele sistematizou o processo. A The Doe Network, que ele cofundou, virou um banco de dados online totalmente voluntário, com um protocolo para qualquer pessoa submeter informações de forma organizada. Voluntários cruzavam os dados de milhares de casos de desaparecidos com os de milhares de does não identificados. Ele criou uma máquina replicável de solucionar mistérios alimentada por civis. E o legado dele não parou por aí. Ele também ajudou a criar a EDA, né? Sem a sigla para Everyone Deserves a Name, todos merecem um nome. Outra ideia brilhante, ele reuniu artistas voluntários que usavam suas habilidades para criar reconstruções faciais e desenhos forenses de alta qualidade para os não identificados, dando um rosto muito mais humano e reconhecível do que aqueles esboços antigos, sabe? Ele entendeu que a empatia era uma ferramenta de investigação. Então, quando ele disse que o trabalho dele redefiniu o propósito do uso da internet, não era um exagero. De forma alguma. Antes dele, a internet era vista, sei lá, como um repositório de informações acadêmicas, uma ferramenta de comunicação. Ele foi um dos primeiros a usá-la como uma ferramenta proativa, para o bem cívico, para a justiça social, na sua forma mais básica. Devolver um nome a alguém. Ele deixou o que ele chamou de uma pegada digital duradoura que mudou tudo. E é importante a gente mencionar que, tragicamente, o Todd Matthews faleceu de forma inesperada em 2024, aos 53 anos. Mas o sistema que ele construiu continua solucionando casos até hoje. Sem dúvida. O trabalho dele foi o paciente zero do detetive de poltrona moderno. Claro, isso hoje levanta questões complexas sobre a linha tênue entre ajuda cívica e interferência, que pode, em outros casos, até atrapalhar uma investigação oficial. Mas no caso da Tenth Girl, em centenas de outros desde então, foi a única coisa que funcionou. Recapitulando, essa nossa análise nos mostrou uma jornada incrível. Começou com um corpo anônimo num bosque e a compaixão de uma comunidade. Depois, a obsessão de um homem comum que, movido por uma história de fantasma de Halloween, se tornou um pioneiro improvável da investigação online. Ele não só deu um nome a Barbara Ann Heckman, mas criou um modelo que deu esperança a milhares de outras famílias. Este caso foi resolvido na infância da internet, com fóruns de texto e sites básicos feitos com conhecimento rudimentar. Isso nos deixa com uma reflexão para o futuro, né? Hoje, a gente vive na era da onipresença das redes sociais, da inteligência artificial e principalmente dos bancos de dados de genealogia genética, que podem identificar pessoas a partir de um parente distante. Fica a questão. Como que o trabalho desses detetives amadores, que seguem os passos do Todd Matthews, se tornou, ao mesmo tempo, exponencialmente mais poderoso, mas também infinitamente mais complexo na sua missão de dar nomes aos desconhecidos?